Irmão, Deus mostra a palavra aqui no livro de Romanos, capítulo 6. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aos Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aos Romanos, capítulo 6. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu Santo Bom Espírito. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Aqui, nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo falando sobre a graça. Sabe, o apóstolo Paulo estava sempre pregando sobre a graça. E hoje em dia, é preciso tomar muito cuidado quando a gente fala sobre graça, sobre salvação através de graça, quando a gente fala sobre perdão dos pecados através da graça, transformação através da graça. Precisa tomar muito cuidado quando a gente fala sobre graça, porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas estão entendendo e muitas vezes elas não estão entendendo nada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, isso não é nenhuma novidade hoje, isso não foi nenhuma novidade também para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele falava sobre a graça, sobre o poder da graça, sobre o milagre que a graça fazia na vida das pessoas, o apóstolo Paulo, muitas das vezes, ele usava o seu testemunho de vida para mostrar, sabe, a grandiosidade da graça. Glória a Deus, Senhor. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele ia dizer, eu era o pior dos pecadores. Glória a Deus. Sabe, eu mandava prender os cristãos. Sabe, eu perseguia os cristãos. Eu colocava os cristãos em prisões. Quando eles eram condenados, eu dava o meu voto contra eles. Glória a Deus. Sabe, se tinha alguém que não merecia ser salvo, era eu. Glória a Se Deus. tinha alguém que não merecia ser aceito por Deus, sou eu. Mas mediante o seu testemunho de pecador, de como ele não merecia, ele dizia, mas pela graça eu sou o que sou. Glória a Deus. Sabe, pela graça eu fui escolhido. Glória a Sabe, Deus. não é porque eu sou bom, não é porque eu sou merecedor, não é porque eu sou capaz, sabe, não é porque eu sou inteligente, não, eu era o pior. Glória a Deus. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, eu era o pior, não havia merecimento nenhum em mim, eu era o pior, eu era alguém que não merecia, mas pela graça eu sou o que sou, a graça me alcançou, a graça moveu meu coração, a graça me transformou numa nova criatura em espírito e em verdade, sabe, a graça me fez um servo de Deus. E quando o apóstolo Paulo pregava, ensinava essas coisas grandiosas sobre graça, muitas vezes usando o seu próprio testemunho para mostrar o poder da graça, salvando o pior dos pecadores, muitas pessoas não entendiam. Glória a Sabe, muitas pessoas começavam a pensar e raciocinar com uma mente caída. Elas começavam a pensar e raciocinar como uma mente mundana. Sabe, é por isso que o apóstolo Paulo vai começar aqui, o começo do versículo que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante?
Sabe, quando o apóstolo Paulo falava que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que aqueles que mais deviam, mais eram perdoados, sabe, que onde havia mais trevas, sabe, agora a luz estava brilhando. Quando o apóstolo Paulo usava esse tipo de exemplo, sabe, tinha pessoas que começavam a pecar. Puxa, mas se a graça é maior nas pessoas que pecaram mais, então eu acho melhor a gente voltar para o pecado. Sabe, porque se a gente voltar para o pecado, sabe, a graça vai abundar mais ainda na nossa vida. Sabe, então eu acho que a gente deve viver na promiscuidade, eu acho que a gente deve seguir as nossas paixões, porque aí a graça vai ter um poder maior na nossa vida. Olha só como é que uma mente caída pensa. Glória a Deus, Senhor. Olha só como é que uma mente caída raciocina. Sabe, por isso que é difícil de pregar sobre graça. Santo Senhor. Sabe, você está falando, a salvação não vem de vós. Sabe, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E uma mente caída logo pensa, se não vem de obras, então aqui é uma bagunça. Se não vem de obras, então para que precisa ficar congregando? Se não vem de obras, para que... Sabe, olha só como uma mente caída começa a raciocinar. Sabe, uma mente caída, uma mente mundana, ela logo vai entender isso como uma licença para pecar. Glória a Deus. Sabe, não depende de mim mesmo. Sabe, não depende da minha capacidade mesmo. É pela graça que a gente é salvo mesmo. Sabe, então você está dizendo aí que você era o pior dos pecadores e a graça foi grande na tua vida. Então eu acho melhor a gente voltar para o pecado para que a graça possa ser grande na nossa vida também. Sabe, olha só como é que pensa uma mente mundana. Sabe, e o que o apóstolo Paulo queria dizer? Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo queria ensinar quando ele falava sobre graça? O apóstolo Paulo queria que eles entendessem que se eles eram salvos, eles deveriam dar todo o crédito à sua salvação a Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo queria fazer eles entender, sabe, que se eles estão caminhando com Deus, se eles são servos de Deus, se eles foram escolhidos, se eles foram eleitos, se o nome deles estava escrito no livro da vida, sabe, eles deveriam erguer os seus olhos ao céu e dizer, obrigado, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Porque tu me escolhestes, não há capacidade nenhuma em mim, mas tu me escolhestes. Obrigado, Senhor. Por que eu, Senhor? Por que eu? Sabe, essa é a pergunta do crente. Não é Deus escolheu eu porque eu sou bom. Não, a pergunta é por que eu? Glória a Deus. Tinha tanta gente lá fora, Senhor, mas por que eu? Porque a tua graça me alcançou. Sabe, a pergunta dos crentes hoje é, por que você chamou aquele perdido lá, Deus? Ele era um perdido. Santo Senhor. Sabe, Deus, por que você converteu ele? Eu achava que ele já estava perdido. A grande pergunta é, por que escolheu eu? Glória. Sabe, essa é a pergunta do salvo. Não há merecimento em mim, sabe, foi somente a sua graça, mas obrigado, Senhor. Glória. Sabe, o apóstolo Paulo queria levar a mente deles a esse tipo de coisa, a esse tipo de pensamento em agradecer a Deus, de que se são salvos através da graça de Deus e os méritos é somente de Deus. Então o apóstolo Paulo pregava sobre a graça, salvação por meio da graça, perdão de pecados por meio da graça. E hoje em dia o que os pregadores estão fazendo? Glória a Deus. Hoje em dia os pregadores estão dizendo, é muito complicado pregar salvação por meio da graça. Sabe, é muito complicado, porque a gente fala para as pessoas que elas são salvas por meio da graça e elas não entendem e elas acham que pode pecar. Porque elas acham que não depende delas. A gente fala que a salvação é de Deus, sabe, que o perdão dos pecados não vem das nossas obras, que é Deus que dá, que é por graça, e as pessoas não entendem, e muitas vezes as pessoas vão pecar e elas ainda acham que aprenderam isso com o pregador. Então eu não prego salvação por meio de graça. Sabe, muitos pregadores resolveram o problema pregando salvação por meio de obras. Então muitos pregadores hoje começaram a pregar, se você for fiel aí, fica firme aí, congregando aí até o fim dos dias que você vai para o céu. Depende do seu esforço. Depende de você fazer a tua parte. Você tem que caminhar metade do caminho, aí Deus caminha outra metade, e aí Deus te salva. Sabe, começou-se a se pregar salvação por meio de obras. Porque eles vão dizer, você pregando sobre obras, não tem como eles não entender. Não tem como eles entender. Você obriga eles a se santificar.
Você tem que se santificar. Santo. Você tem que vestir uma roupa que glorifica a Deus. Glória. Você tem que usar um vocabulário que honra a Deus. Você não pode mentir, porque senão você não vai para o céu. Mas se você fizer tudo certinho, aí você vai para o céu. Sabe, começou-se a se pregar salvação por meio de obras, porque desse jeito eles dizem, não há como as pessoas não entenderem, elas vão ser obrigadas a se santificar. Santo Senhor. Sabe, e qual é o problema? O problema é que quando nós temos pregação por meio de obras, quando nós temos pessoas caminhando dessa maneira, tentando se salvar através de obras, nós não temos santificação real. Santo Senhor. Sabe, nós não temos vida cristã de verdade. Glória a Deus. Porque uma santificação de verdade somente vai acontecer quando nós entendemos que estamos nos santificando, porque Deus é digno dessa santificação. Glória a Deus, Senhor. Mas quando nós achamos que nós estamos nos santificando e por isso somos salvos, sabe, então é apenas uma obediência pecaminosa. Não há um propósito real de Deus ser glorificado. Não há um propósito real de que nós amamos a Deus. Sabe, não há uma vida cristã verdadeira quando nós cumprimos tudo aquilo que deve ser cumprido simplesmente com o propósito de manipular a Deus para que Ele possa nos recompensar com a salvação. Santo Senhor. Sabe, só há uma santificação verdadeira quando nós entendemos, não, eu tenho que ser santo, porque Ele me salvou. Eu não sou santo para me salvar, não, eu sou santo porque Ele me salvou. Glória a Deus. Sabe, eu vivo uma vida cristã que honra a Deus, sabe, não porque eu quero ser salvo, não, mas simplesmente porque Ele me salvou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é por isso que nós temos o fracasso na vida de muitos crentes na hora de abandonar pecados. Santo Senhor. Sabe, os crentes, eles dizem, eu vou tentar ser um crente melhor. Eu vou tentar ser um crente melhor, sabe, eu vou abandonar essas coisinhas aqui que desonram a Deus, mas se eu não conseguir, eu vou voltar a fazer essas coisas de novo. Santo Senhor, aleluia. Sabe, e ele tenta ser um crente melhor e alguns conseguem, e na maioria dos casos não. Por que não? Sabe, porque é apenas uma tentativa de ser um crente melhor. É você tentando ser um crente melhor. Santo. Sabe, é você tentando fazer com que Deus te enxergue de uma maneira melhor. Sabe, não há um propósito real de santificação dizendo, não, Deus precisa ser glorificado. Sabe, então essas coisas que desonram a Deus, eu não irei fazer mais. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a santificação verdadeira. Sabe, irmãos, a vida cristã verdadeira não é dizer, eu vou tentar ser um crente mais santo, eu vou tentar ser um crente que honra. Não, a vida cristã verdadeira é, Deus precisa ser honrado. Deus precisa ser glorificado. Sabe, eu preciso viver uma vida que glorifica a Deus, custe o que custar. Glória a Deus. Sabe, e as pessoas vão dizer, mas eu não consigo, é difícil. Sabe, tem coisas que é difícil. Difícil foi Jesus morrer naquela cruz. Glória a Deus. Sabe, irmãos, difícil foi Jesus pagar os nossos pecados. Glória a Deus. Senhor. Sabe, irmãos, e nós deveríamos honrá-lo e glorificá-lo vivendo uma vida santa. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não tentando através de nós mesmos, sabe, sermos um crente melhor. Sabe, irmãos, mas entendermos que agora vivemos diferente, novidade de vida, porque Ele nos salvou. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, essa é a diferença. É por isso que nós temos um monte de crente misturando salvação com obras, misturando com graça, e eles ficam tentando ser um crente melhor, e eles não conseguem, mas eles falam que estão tentando. Sabe, irmãos, não é você tentando ser um crente melhor. Santo Senhor. Sabe, irmãos, é você entendendo que Deus precisa ser glorificado na tua vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando você entender, você vai ser. Glória a Deus, Senhor. Sabe, essa é a vida cristã. Sabe, irmãos, é difícil de entender, mas o apóstolo Paulo, não é porque era difícil de entender que ele simplificava. Glória a Deus. Porque quando você simplifica e você começa a pregar salvação por obras, mesmo que as pessoas estejam cumprindo, obedecendo, fazendo tudo do jeito que tem que fazer, não há uma santificação real. Glória a Deus. Sabe, não há uma vida cristã verdadeira. Sabe, e com o tempo, volta-se para os pecados que estavam anteriormente. Glória a Deus. Sabe, por isso que o apóstolo Paulo sempre insistia, a salvação é pela graça. Glória a A Deus. salvação é pela graça. Sabe, pela graça, não vem de nós. É dom de Deus, é graça. Sabe, você precisa honrar a Deus. Glória a Deus, Senhor.
Sabe, mesmo uma mente caída, raciocinando e pensando que podia pecar porque não vinha dele, o apóstolo Paulo não mudava a pregação por causa disso. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ele tentava fechar as brechas de uma mente caída, sabe, ele censurava uma mente caída dizendo de modo nenhum, como vocês podem pensar desse jeito? Glória a Deus. Sabe, como vocês podem pensar que se são salvos pela graça, vocês podem pecar? Glória a Deus. Sabe, por isso que a gente fica preocupado quando a gente vê, muitas vezes, pessoas dizendo, mas todo mundo é pecador, né? Quem não tem pecado, né? Todo mundo é pecador, irmão. A gente é pecador, nesse mundo a gente é pecador, né? Todo mundo é pecador. Sabe, muitas vezes a gente não entende o que está sendo falado. Sabe, a gente não entende se a pessoa está querendo dizer, eu sou um pobre pecador, mas Jesus me salvou e agora eu vou viver uma vida que glorifique. Ou na maioria dos casos, as pessoas se conformando nos seus pecados. Glória a Deus. As pessoas se conformando e dizendo, é pecador mesmo. O que não é? Todo mundo é pecador, né, irmão? Eu tenho minhas falhas aqui, eu tenho meus problemas, mas quem não tem? Todo mundo tem. Sabe, olha só a mente caída pensando, raciocinando. Glória a Deus. Sabe, olha só a mente mundana usando a graça de Deus para se confortar nos seus pecados. Sabe, ele não vira e não diz, Deus precisa ser glorificado, meu Deus, me liberta disso, Senhor, eu preciso te honrar, tira de mim esses pecados. Não, a mente caída pensando e raciocinando, ele vira, ele usa a graça e ele diz, não, mas todo mundo é pecador, né? A gente faz o que pode, né, irmão? Mas esse mundo aqui é pecador mesmo, o que vai fazer? Sabe, ele se conforta nos seus pecados. Sabe, o apóstolo Paulo não está confortando ninguém nos seus pecados. O apóstolo Paulo não está dizendo, tente dar o seu melhor. Tente viver uma vida. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, viva uma vida cristã porque ele te salvou. Glória a Deus, Senhor. Sabe, porque ele perdoou seus pecados. Sabe, o Espírito Santo habita dentro de você. Sabe, e com um propósito certo, você vai conseguir, porque não é você conseguindo, mas é o Espírito Santo te movendo para isso. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e quando nós não temos pregação por meio da graça, quando nós não temos as pessoas entendendo que são salvos pela graça, que é a graça conduzindo eles, que é a graça movendo eles, que é a graça suprindo as suas necessidades dia após dia, sabe, o que nós temos é o que nós temos hoje aí. Sabe, é o culto da bênção, é o culto da libertação. Sabe, hoje nós vamos ter o culto aqui da prosperidade. Hoje nós vamos ter o culto aqui para conquistar aquilo que você precisa. Sabe, irmãos, o que nós vamos ter é esse tipo de coisa mesmo. Sabe, as pessoas fazendo troca com Deus. Sabe, porque elas acham que se elas virem, se elas obedecerem, se elas fizerem aquilo que é certo, Deus é obrigado a abençoar. Sabe, Deus é obrigado, sabe, a fazer a vontade dela. Sabe, então nós temos pessoas congregando, nós temos pessoas buscando a Deus, sabe, nós temos pessoas fazendo aquilo que elas deveriam fazer para que Deus seja glorificado. Não, agora elas estão fazendo para manipular a Deus, achando que Deus está devendo para elas agora, sabe, que Deus vai ter que fazer. Sabe, irmãos, é isso que acontece quando nós não temos pregação por meio da graça, quando nós temos pregação por meio de obras. Sabe, isso vai se desenrolando e vai acabar onde nós estamos vivendo aí hoje. Glória a Deus, Senhor. Sabe, pessoas achando que podem controlar Deus, pessoas achando que podem manipular Deus. Sabe, irmãos, então o apóstolo Paulo está fechando todas as brechas de uma mente caída, e o apóstolo Paulo aqui está censurando essas mentes caídas, dizendo, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda? O apóstolo Paulo então vai dizer, Jesus, quando morreu naquela cruz, você morreu junto com ele. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou também. Glória, para que você possa viver em novidade de vida. Glória. Sabe, então como é que você pode virar e como é que você pode dizer, vamos voltar para o pecado para que a graça abunde? Como é que você vai dizer um negócio desse? Glória a Deus. Sabe, como é que você vai se confortar nos seus pecados, no seu pecado, dizendo, mas todo mundo é pecador, né? Quem não é pecador? Todo mundo tem falha, né? Todo mundo tem falha. Eu sei que tem as coisas que eu não devia fazer mesmo, mas todo mundo é pecador. Sabe, como que você faz isso? Sabe, se Jesus morreu naquela cruz, você morreu junto com ele, Jesus ressuscitou, e você também ressuscitou, se tornou uma nova criatura, espírito em verdade, para andar em novidade de vida. Como é que você quer
Como é que você quer se confortar nos seus pecados? Glória a Deus. Sabe, como é que você vira e você diz, eu tentei abandonar esses pecados aqui, Deus, mas não deu, viu? Não deu, viu? É muito difícil. Glória a Sabe, Deus. isso honra a Deus. Sabe, irmãos, isso glorifica a Deus. Sabe, isso é uma vida de um servo de Deus. Sabe, irmãos, isso é uma vergonha para a nossa vida cristã. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nós deveríamos nos envergonhar. Sabe, irmãos, mas nós nos orgulhamos dos nossos pecados. Sabe, irmãos, nós não os escondemos mais. Nós fazemos questão de mostrar que somos pecadores. Olha, eu sou assim mesmo, quem não é? Todo mundo é pecador, nós não precisamos nos envergonhar. Afinal de contas, todo mundo é pecador. Deveria se envergonhar sim, porque isso desonra o nome de Deus. Senhor, aleluia. Sabe, irmãos, quando o pregador se preocupa em ficar agradando as pessoas, é um problema. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque a gente fica dando voltinha, sabe, a gente fica com medo de falar sobre os problemas, sabe, porque vai magoar, porque vai ofender, sabe, mas quando as pessoas expõem os seus pecados, sabe, irmãos, elas pouco se importam se o nome de Deus está sendo blasfemado ou não. Quando as pessoas expõem os seus pecados, elas pouco se importam, sabe, se Deus está sendo honrado ou não. Elas fazem de questão de mostrar o quanto são pecadores, e o quanto elas gostam do pecado, e o quanto elas são boas para justificarem os seus pecados. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas os verdadeiros crentes não. Os verdadeiros crentes, sabe, eles lutam contra os seus pecados. Os seus pecados são um martírio, sabe, e eles viram para Deus quando eles cometem, eles falam, Senhor, tira isso de mim, sabe, isso te desonra, sabe, Senhor, isso não te glorifica, tira isso de mim e faça de mim um servo teu. Sabe, irmão, será que é essa a nossa vida? Glória a Deus. Sabe, irmão, será que é isso que nós estamos vivendo? Sabe, irmão, será que é dessa maneira? Sabe, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Não é uma graça barata. Sabe, tá cheio de graça barata hoje em dia por aí. Sabe, o pregador já está na quinta mulher e está lá pregando lá. E quando você vai ver semana que vem, ele está com outra. Sabe, e todo mundo vira e diz, homem usado de Deus, hein? Olha aqui, né, irmãos? A graça barata, será que nós estamos fazendo da graça de Deus uma graça barata? Santo Senhor. Sabe, irmãos, será que nós estamos usando a graça de Deus, sabe, irmãos, para nos justificarmos em nossos pecados em alguma coisa? Glória a Deus. Sabe, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é, não simplifique o evangelho na tua vida. Glória a Deus. Sabe, seja rígido com você mesmo. Sabe, enxergue a pecaminosidade em si mesmo. Sabe, lute contra os seus pecados. Sabe, enxergue aquilo que desonra a Deus e largue aquilo que desonra a Deus. E pare de se justificar. Sabe, pare de dizer, mas é muito difícil, eu não consigo. Sabe, porque Jesus Cristo, no momento que estava morrendo, ele não disse, eu vou desistir, está muito difícil. Não, ele foi até o fim. Sabe, irmãos, se nós somos escolhidos, nós vamos até o fim também. Sabe, irmãos, a vida cristã é uma vida cristã onde nós vamos progredindo, mudando, transformando, porque é o Espírito Santo nos movendo. Não há regressão. Sabe, irmãos, podemos cair momentaneamente, mas logo nos levantamos, nos reerguemos e vivemos uma vida que glorifica a Deus. Sabe, irmãos, então o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é isso, a graça. Somente a graça faz com que nós venhamos a glorificar a Deus. Glória a Deus. Somente a graça de Deus pode mover o nosso coração para a sua vontade. Sabe, irmão, somente a graça de Deus vai nos fazer um servo dele. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.